Ó. Considere o sólido composto de 2 cilindros retos, conforme indica a figura. A área da superfície total desse sólido e o volume total desse sólido é o que nós vamos calcular. Então, prestemos atenção e o cuidado do seguinte. Se eu tenho o sólido de cima com 30 centímetros de diâmetro, significa dizer que o raio dele é 15 centímetros. Tá? Lembrando que o raio é a metade da medida do diâmetro. Então, eu tenho 30 centímetros, o raio é 15. A altura, 45. O de baixo, eu tenho 40 centímetros de diâmetro, significa dizer que o raio dele vai ser 20 centímetros. Que eu vou chamar isso aqui de R2, e esse aqui eu vou chamar de R1. Detalhe é o seguinte, para nós trabalharmos com esse sólido geométrico, a primeira coisa que ele pediu foi a área total. Gente, eu vou chamar isso aqui de 1. Vou chamar isso aqui de 2. Vou chamar isso aqui de 3. Vou chamar isso aqui de 4. E vou pegar isso aqui e vou chamá-lo de 5. Já que eu quero a área total do sólido, quem vai ser a área total do sólido? A área dessa basezinha aqui, que é circular, a área lateral deste cilindro, a área lateral deste cilindro com a área da base dele, e o detalhe é, a minha área 3 é a área de cima menos essa áreazinha aqui, tá? Então, para eu calcular a área total deste sólidozinho aqui, eu vou primeiro calcular a área de R1. Gente, então vamos lá. A minha área total, vou colocar bem aqui, deixa eu acender primeiro essa lâmpada, que é para vocês enxergarem melhor quando eu escrever nessa região. Só um instante. Então, olha aqui, ó, a minha área total. A minha área total, na verdade, é a área 1 mais a área 2 mais a área 3. O detalhe é, a área 3 é a área 5 menos essa áreazinha aqui, ó, tá? Que é a área 1, certo? Mais área 3, mais área 4, mais área 5. 3, 4 e 5. Gente, calculando a área 1. Se eu calculo a área 1 é um círculo de raio 15. Área 1, π, r ao quadrado, esse aqui é o primeiro raio, 15. Ó, área do círculo, π, r1 ao quadrado. A área 1, ela é π. Quanto é meu raio? Meu raio é 15. 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225 π. Certo? Belezinha, né? Área 1. Quem é a área 2? A minha área 2 é a área lateral deste cilindrozinho aqui, tá? A área lateral, a minha área 2, a minha área lateral é 2πrh. A minha área, isso aqui é 1, isto aqui é 2. A minha área lateral, 2π, esse raio é o raio 15, vezes a altura, que é 45. A minha área lateral vai ser 2 vezes 15 vezes 45. 2 vezes 15 vezes 45. 2 vezes 15
vezes 45 é 1.350. 1.350, no caso aqui, 1.350 π. Só confirmando, 2 vezes 15 é 30, 30 vezes 45. 30 vezes 45, que é 1.350. Beleza. Calculei a área 1, calculei a área 2. Gente, a área 3, lembrar que a área 3 é essa área deste círculo aqui, menos essa área aqui, ó. Tá? Porque está me pedindo a superfície total do sólido. Por exemplo, ele não diz que eu tinha uma lata de doce grande, assim, de diâmetro maior, sobre um cilindro, por exemplo, uma lata de óleo também cilíndrica, tá? Ele me dá um sólido só. Ou seja, eu vou precisar calcular a área 5 e a minha área 3 vai ser a área 5 menos essa área 1. A minha área 3, vamos lá, área 5. A minha área 5 vai ser πr ao quadrado, tá? O detalhe é, na minha área 5, eu vou ter área 5 π. Quanto é esse raio aqui, ó? Esse raio é 20. 20 ao quadrado é igual a 400. 400 π. Como eu estava dizendo, a minha área 3... Quem é a área 3? A área 3 é a área 5 menos essa que está churada, ó, pintadinha. E ela é igual a de cima, ou seja, a minha base 1. A minha área 3 é a área 5 menos a área 1. É a área 5 menos a 1. A minha área 3, quem é a área 5? 400 π. 400 π menos a área 1, e a área 1 ela é 225. Lembrando que esse AL é a área 2. Isso aqui é a área 2, isso aqui é a área 2. Então, vamos lá. 400 π menos a área 1, 225 π. 225 π. Quando eu tenho 400 menos 225, tá? Eu tenho 400 menos 225. 400 menos 225 é igual a 175. Quanto é que eu disse? 175. Perfeito. 175 π. Maravilha. Lembrando que a área da superfície vai ser todo mundo, ó. A1, A2, A3, A4 e A5. A5 eu já tenho. O que é que falta? A área 4. O que é a área 4? É a área lateral deste cilindro de diâmetro maior, tá? Então, a minha área lateral, que é a área 4, a minha A4 é a área lateral deste cilindro. E este cilindro vai ser 2πrh, onde o R é o meu 20. O que é que eu vou ter aqui? Que o valor da área 4 vai ser 2π. Quanto é o raio dele? 20. Quanto é a altura dele? 9. 2 vezes 20 é igual a 40. 4 vezes 9 é 36. Então, isso aqui vai ser 360 π. A pergunta é, eu já calculei todas as áreas em separado? Aí você diz sim ou não. Beleza. Gente, calculei. Eu tenho A1, eu tenho A2, eu tenho A3, eu tenho A4 e tenho A5.
Confere, né? O que foi que eu disse para vocês? Que a área total é A1 mais A2 mais A3 mais A4 e mais A5. A minha área total é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Gente, detalhe é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Vamos lá. Quem é o meu A1? Meu A1 é 225. 225 pi. Meu A2 é 1.350 mais 1.350. Valor de A3 é 175 mais 175. 175 pi. Mais valor de A4, 360 pi. Mais 360. Mais o valor de A5 é 400. Mais 400 pi. Ou seja, a minha área total vai ser 2.110. Aliás, mais 400, né? Mais 400, 2.510. 2.510 pi centímetros quadrados. Ok? Então, veja aqui, ó. Para eu calcular o volume desse sólido aqui, eu tenho que volume não, perdão, área. Então, assim, para eu calcular a área do sólido, basta eu calcular cada um em separado. Qual é o segredo dessa questão? É que bem aqui eu tenho um cilindro completo, com a base superior, com a base inferior, suas devidas geratrizes. E o detalhe é, quando eu tenho esse cilindro completo, por exemplo, esse círculo da base, eu não posso contar com ele, porque, na verdade, você vai imaginar o seguinte, aquilo que eu disse, tá? Imagine que você tenha duas latas, uma lata maior e uma lata menor, tá? Só um instantinho que eu vou mostrar uma coisa para vocês na prática. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Maravilha. Vou mostrar aqui para vocês na prática uma situação, tá? Imagine esta superfície cilíndrica, tá? Beleza? Imagine esta outra superfície também cilíndrica. O que eu tenho é isso aqui, ó. Confere, né? O detalhe é, o círculo de baixo, esse círculo assim, ele não é um círculo fechado, tá? Ele é apenas a circunferência. Porque bem aqui, neste cilindro aqui de baixo, ele obrigatoriamente, ele é aberto. Porque, por exemplo, se eu for colocar algum líquido, eu coloco por aqui, ele entra por aqui, passa pela superfície lateral para cair aqui dentro. Tá? Então, assim, qual é o segredo dessa questão? É você entender que você não pode contar com essa base inferior, com essa aqui, porque ela é aberta. Tranquilo? Então, eu calculo a área da base, a área lateral, que é isto aqui. Não conto com essa base inferior, porque essa base inferior ela é aberta. A parte que não é aberta é essa que circula aqui, que na verdade é isso aqui, tá?
Aí eu calculo essa área lateral, esta área da base e apenas a área da geilma. Assim, a coroa que fica aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu, feito isso, calculei cada uma área separadamente. Ó. A primeira foi 225, a segunda, 1.350, a terceira, 175, a quarta, 360 e a quinta, 400. Somei todo mundo, igual a 2.510. Beleza? A minha pergunta é: vocês copiaram ou vocês fotografaram? Beleza, garota. Neste caso, eu posso apagar? Maravilha. Sim, aí no outro, ele quer que nós calculemos o volume do sólido. Posso apagar, né? Assim como no raciocínio do item A, o volume do meu sólido completo é o volume do cilindro de cima mais o volume do cilindro de baixo. Então, meu volume total vai ser o volume do cilindro 1 mais o volume do cilindro 2. Ok? Gente, quem é V1? V1 é o volume desse cilindro, que é a área da base, PR2, vezes a altura, que no caso é 45, minha altura 1. O volume do meu cilindro, V1, é igual a π, valor do raio dele é 15 ao quadrado, multiplicado por sua altura, que é igual a 45. Meu volume V1 vai ser 15 ao quadrado, 225, vezes 45, multiplicado por π. Meu volume V1, é 225 vezes 45. 225 vezes 45, que é igual a 10.125. 10.125 π. Logicamente, como ele está dando em centímetro, esse volume será centímetro cúbico. Ok? Gente, quem é o volume do meu cilindro 2? Vai ser π vezes o raio 2 vezes a altura 2, que é 9. O volume V2 do meu cilindro 2 é π. Quanto é o raio dele? O raio dele é 20, porque foi dado que aqui tudo era 40. Então, vamos lá. 20, né? 20 ao quadrado vezes a altura, que é 9. Meu volume V2 vai ser 20 ao quadrado, 400, vezes 9 vezes π. Meu volume V2, 9 vezes 4 é 36. Então, eu tenho aqui 3.600 π. Gente, o meu volume total é o volume V1 mais o volume V2. A pergunta é: quanto é o meu volume 1? Meu volume 1 calculado, 10.125 π. Mais quem? 3.600 π. Meu volume total, o volume total do meu sólido vai ser
deixa eu ver, 10.125 mais 3.600 mais 13.725. 13.000, 725. Eu acho, mas coisa aí na calculadora. 13.725. 13.725, tá? 13.725, o quê? Centímetros cúbicos. Vamos lá. O meu volume é quanto que eu disse? E o Marcos Paulo confirmou. Meu volume total, 13.725 E 25. pi centímetros cúbicos. Maravilha. Questãozinha legal, trabalhosa, mas muito boa. Assim, a GEU me está pedindo, está levantando aí um cartaz dizendo: eu quero 3 questões dessas na prova. Não seja por isso. Como se reza o Pai Nosso em latim, fiat voluntas tua, ou seja, seja feita a sua vontade. A Maria Nossa Senhora defenda, não é isso? A Maria Nossa Senhora defenda. Geilma, você quer uma foto de frente ou de perfil? De perfil? Lá. Ave Maria, faz estragar o celular, assim. Fizeram? Maravilha. Entonces, yo puedo borrar. Muy bien. Adelante. Nosotros tenemos ahora 2 cilindros. Uno de altura 2A e o outro de altura A. Gente, vamos lá. O que é que eu tenho? Na verdade, eu tenho 2 cilindros. Esse aqui de altura A e o outro de altura... Aliás, de altura A e o outro com o dobro da altura. Ou seja, eu estou invertendo. No primeiro, quem é altura passa a ser base e quem é base passa a ser a altura, tá? Inclusive, quando a altura do cilindro é igual ao diâmetro do raio da base, este cilindro será chamado de cilindro equilátero, tá? O cilindro equilátero, a medida da altura é igual ao diâmetro da base. Então, vamos nós. Eu tenho aqui a figurinha no meu cilindro de altura 2A e diâmetro da base A. Meu querido Marcos Paulo, um cilindro que tem o diâmetro da base igual à medida da sua altura, ele será chamado de quê? Equilátero? Exatamente, meu filho. Tá? Cilindro equilátero. Ele tá dizendo que eu tenho este cilindrinho aqui e esse cilindrinho aqui, ó. Veja que a medida da minha altura aqui é A e aqui o diâmetro da base é 2A. Certo? Ele quer o valor da razão, V2 dividido por V1. Gente, quando eu falo em razão, estou falando em divisão. Vamos para cá. Se aqui é A, significa dizer que o raio é A sobre 2. Confere. Se aqui é 2A, significa dizer que o raio é 2A dividido por 2. Gente, 2A dividido por 2 é somente A. O volume do meu primeiro cilindro, meu volume 1.
é área da base, que é a área do círculo. Confere. Vezes a altura dele. Agora vamos trabalhar com o que nós temos. Meu volume V1 é π, valor do raio, A sobre 2, A sobre 2 ao quadrado, vezes a altura dele. Olha, a altura dele é igual a 2A. O meu volume V1 vai ser A ao quadrado sobre 4, vezes 2A, vezes π. Ou seja, 2A elevado ao cubo. Volume V1, 2A elevado ao cubo, π sobre 4. Vamos calcular o volume V2 do meu cilindro. V2 vai ser a área da base, πr ao quadrado, multiplicado pela altura. O meu volume V2, π, quanto é o raio dele? Tá? No meu volume V2, ó. O raio dele é igual a A. Confere. Então, vou ter A ao quadrado vezes a medida da altura, que é A. Aí eu tenho quem? Eu tenho A ao quadrado vezes A elevado ao cubo, π. Então, meu A sobre 2 o primeiro, meu A é o raio do segundo. Beleza. Gente, lembra que o que foi que ele pediu na questão? A razão de V2 dividido por V1. Meus jovens, preste atenção. Se eu quero V2 dividido por V1, eu vou fazer isso aqui. Quem é o meu V2? Meu V2, acabei de calcular. A ao cubo π dividido por 2A ao cubo π sobre 4. 2A ao cubo π sobre 4. V2 dividido por V1. Conservo a primeira fração, A ao cubo π, e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. 4 sobre 2A ao cubo π. Gente, brincando de açougue, tá? Cancelo A ao cubo, corto A ao cubo π com A ao cubo π. E o que é que eu tenho? 4 dividido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Perfeitamente, garoto, tá? Ô, menina sabida, tá? Meu V2 dividido por V1, a razão é simplesmente 2. Maravilha? Vai lá, uma foto de frente ou uma foto de perfil? De frente mesmo. Eu posso seguir? Pode. Questão 17. Gente, na questão 17, ele vai falar que eu vou ter um retângulo e nós já sabemos que um retângulo, quando eu o faço girar em torno do seu próprio eixo, eu vou ter um cilindro de revolução, tá? Olha o que ele diz para nós na questão 17. É dado um retângulo cujos lados medem
3,8 centímetros. O volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo em torno do lado de maior medida. Grifem essa informação, tá? A rotação, ele não é 3/8? Não é isso? Se ele é 3/8, eu vou ter um retângulo dessa maneirazinha aqui, ó. O lado de maior medida, a pergunta é, o lado de maior medida é o 8 ou o lado de maior medida é o 3? Aí fica bem fácil de pensar, né? 8 é maior do que 3, então significa dizer que o lado de maior medida é o lado 8. Gente, se o lado de maior medida é o lado 8, vamos lá. Eu vou ter aqui 8 centímetros e aqui eu vou ter 3 centímetros. Gente, de forma bem prática, tá? O retângulo, ele vai ser girado não assim, pela figura que eu fiz. Ó, ele não vai ser girado neste sentido, tá? Mas o contrário. Olha aqui, ó. Ele vai girar em torno desse eixo aqui, ó. Do ladinho 8 centímetros. Certo? Gente, na hora que eu faço isso, eu vou fazer uma coisa feia que eu não gosto, que é o seguinte: trabalhar sem a régua. Tá? Ele vai girar em torno desse eixozinho aqui, ó. Tá? Gente, na hora que ele gira em torno desse eixo, preste atenção, ele vai fazer essa figura aqui, ó. Que figura é essa? É um cilindro. Vai ser um cilindro de revolução. Um cilindro de revolução cujo raio é igual a 3, cuja altura é igual a 8. Confere. Beleza. Então, o volume, questão 17, o volume deste cilindro é a área da base multiplicado pela altura. Tá? Gente, o volume do meu cilindro de revolução, π, quanto é o raio dele? 3 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 8. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 8, vezes π. 9 vezes 8, 72. Gente, 9 vezes 8, 72 π centímetros cúbicos. Gente, preste atenção. Se você não conseguiu compreender que o meu cilindro, olha aqui, ó, o meu cilindro, ele pode girar assim, tá? Como ele pode girar assim. A questão é, ele deixou para mim claramente que eu tenho um retângulo, cadê o retângulo? Tá aqui, ele é cheio de cacareca aqui, tá? Para a gente poder dar aula que preste. Olha, o meu retângulo, tá aqui ele, com um lado maior e um lado menor. 3/8. Por que eu estou batendo nesta tecla o tempo todo? Porque ele está dizendo para mim que o retângulo vai girar em torno do maior eixo, ou seja, ele vai girar nessa posição. Se ele gira em torno do menor eixo, ele girará nessa posição. Tá? O que é que significa isso? Que se eu confundo a posição que o retângulo vai girar,
tá? Se eu fizer essa confusão de como o retângulo vai girar, eu vou encontrar uma resposta que é 192. E 192, por exemplo, é o item A. Tá? Uma coisa é ele girar em torno do 8, do eixo que é medida 8, e a outra coisa é ele girar no medida 3. Tá? Então, é diferente. E o autor do livro, né? O autor dessa questão, melhor dizendo, quando ele coloca essa situação, se você não sabe em torno de qual eixo vai girar, você está sendo induzido ao erro, estaria encontrando a alternativa A. Ok? Vai lá, faça a foto. Marcos, qual a lembração minha ou você fez uma tosa? Fez o quê? Uma tosa. Cortou os cabelos? Ah, foi. Ah. Beleza? O professor de matemática está quase chegando na sala já. Olha, o professor de espanhol, para dar aula para vocês. Vocês viram como aquele professor se acha, porque ele fez o gabarito de vocês na aula passada? Ele não vale nada. Não, não sou doido por ele. Tu crês que todo dia ele dorme na minha cama? Deve ser triste essa cena. Muito pelo contrário, só felicidade. Muito bem. Igor, meu querido, a sua aula será às 8h40. Pois é, meu amiguinho, a nossa aula de matemática ela se conclui aqui. Muito obrigado pela participação. E agora o professor de espanhol está chegando para dar aula para vocês.